Boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos na Rosa dos Ventos. Esse é o novo programa, né, do canal da Laura, do Politicamente Interagindo. Eu sou a Venice e eu vou introduzir e vou falar um pouco sobre qual é a proposta desse programa, né, que está começando hoje. É o primeiro programa, né? E assim, o que nos induz nesse caminho de falar um pouco sobre isso, que a gente vai falar hoje, na verdade, a questão que está muito relacionada com o obscurantismo, que vem vamos dizer assim, está atingindo todas as áreas da sociedade, né? Principalmente relacionada com o meio ambiente, a sustentabilidade, a ciência e tecnologia. Então, eu estava lendo um texto de um autor que eu gosto muito, que é o Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo, né? O Huxley, em um dos seus ensaios, ele fala sobre algo que ele já vislumbrava e que a gente está vivendo hoje. Em 1931, ele escreveu esse ensaio. E ele fala muito da relação que existe entre a educação universal, né, a educação liberal, né, e a questão de você negar, as pessoas negarem, né, a ciência, a tecnologia, o eruditismo, o conhecimento. Né? E nesse texto, então, ele fala a questão, eu vou ler um pedaço para vocês, né, que eu acho muito interessante. Ele diz assim, o nome desse ensaio é Abomináveis Frontes Baixas, né? E ele fala assim, houve um tempo, não muito tempo atrás, no qual os estúpidos e os incultos aspiravam a ser considerados inteligentes e cultos. Hoje, erudito é um termo do uso desdenhoso. Que razão faz com que tantos dos nossos contemporâneos, e pensem, contemporâneos em 1931, sejam tão ansiosos por serem considerados incultos? Né? E de acordo com Huxley, isso está muito relacionado com a questão do capitalismo e da indústria, né? Ele entende que os meios de comunicação naquela época, imagina se ele conhecesse a internet, né, hoje em dia, ele entendia que os jornais, né, e o cinema e os meios de comunicação cumpriam esse papel muito bem de manter a indústria, aumentando cada vez mais a produção e estimulando cada vez mais o consumo. Que é um problema muito real, né, hoje em dia que a gente vive, muito pior do que ele viveu naquela época, e que está muito relacionado com a questão da sustentabilidade. Ele diz que por muito tempo se vendeu a educação e a cultura como remédio para tudo, mas para muitas pessoas, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, isso não é um remédio para nada, porque para essas pessoas a vida delas não foi solucionada pela educação que está sendo oferecida hoje. Essa educação não informa, não estimula, né, como deveria estimular, e é o nosso papel, né, hoje em dia, tentar transformar essas coisas de forma que as pessoas entendam, né, quem tem a informação, filtrar isso e transformar isso assim, de maneira simples, né, esse linguajar, né, que acaba fazendo com que as pessoas prefiram e tenham orgulho de não conhecer, né, e acabem julgando quem quer conhecer. Então, ele fala, no final, uma coisa que é muito interessante e que eu vou ler aqui para vocês. Aqueles que sentam quietos em um quarto, com nada, exceto seus pensamentos, um livro, talvez, né, são tomados como ridículos e até imorais. No moderno estado industrial, eruditos são consumidores ruins, são maus cidadãos. Então, é uma coisa assim que a gente tem quase 100 anos, né, e ele já enxergava isso de uma forma muito clara, que é uma maneira que eu também vejo muito o mundo atual, né? Talvez essa erudição toda afaste as pessoas da gente, né? Que quer aprender, que tem esse interesse, ninguém tem culpa de não querer aprender, mas às vezes a gente agora que tem esse meio de comunicação, é nosso papel tentar transformar isso em coisas interessantes para as pessoas, quem sabe, começarem a aprender mais, se estimularem, né, e conseguirem vir para esse lado, né, tirar proveito disso também, como a gente tira. Então, com o propósito de lançar luz sobre essa questão, sobre essa era de obscurantismo, né, que a gente está vivendo, e elucidar um pouco sobre esse consumo desenfreado, exaustão dos recursos que o nosso planeta está passando, e acima de tudo, para mim, para nós, elevar a ciência ao posto real que ela teria que estar,
nesse momento atual, né? A gente a gente projetou, né? A gente fez esse projeto, né? Desse programa que vai se chamar Rosa dos Ventos. A gente quer levar informação de qualidade, de forma simplificada, sobre sustentabilidade, mudança climática, ciência, tecnologia, igualdade e educação, que é fundamental, né? São pilares que a sociedade atual precisa, vamos dizer assim, encontrar, né? E se sustentar nesses pilares. Para começar a construir, então, esse caminho, né? Eu tenho hoje, então, na estreia desse programa, o professor da URGS, né? Francisco Aquino, o Chico Geleira, como ele é conhecido no meio científico. Ele é climatologista, com doutorado em climatologia polar e suas conexões com o Brasil pelo INPE. Atualmente, o Chico trabalha muito com evento extremo e suas relações com as mudanças climáticas e Antártica. Além disso, o Chico tem no currículo dele a experiência de 17 expedições ao continente antártico. Para conversar com o Chico, né, eu convidei um time super gabaritado, né, que está preparado para fazer perguntas super qualificadas para ele, fazer uma sabatina com ele mesmo, né? E essas perguntas também vão estar pautadas nesses pilares sociais contemporâneos, que são aqueles que a gente busca, vamos dizer assim, simplificar para as pessoas. E vão estar relacionados com mudanças climáticas nesse momento, que é a especialidade dele. Para falar sobre saúde, então, a gente convidou a Áquila Fernanda, né? A Áquila é farmacêutica e mestranda em biologia celular e molecular pela Universidade de Pernambuco e também é vice-presidenta da Juventude Socialista do PDT em Pernambuco. Para fazer a ponte com a economia, a gente chamou o Dr. Christian Kuhn. O Christian é economista e doutor em economia, professor universitário e diretor do Instituto Proficom. De acordo com a percepção da Gabriela Perini, nossa terceira entrevistadora, conservação ambiental e risco de catástrofe são o maior desafio quando se fala em desenvolvimento. Por isso, então, né, é relacionado com a área da Gabriela, que é formada em filosofia, estuda ciências atuariais, que são ramos da economia voltados para a gestão de risco. E o nosso último arguidor é engajadíssimo João de Luca. O João é formado em arquitetura e urbanismo pela Federal de Minas Gerais, é empreendedor na área de paisagismo e jardinagem, com ênfase em manejo ecológico. Sejam muito bem-vindos os 4, né? E os 5, que é o entrevistado. E eu vou passar a palavra, vou começar pela Áquila Fernanda. Boa noite, Fernanda. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz com a tua presença aqui, por aceitar o meu convite. Eu vou passar a palavra para ti, então. Para ti e para o Chico, né? Podem começar, por favor. Coisa boa. Primeiramente, muito obrigada, Vinícius, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui e principalmente uma honra para mim, né, estar com o professor Chico. Prazer imenso. Professor, recentemente saiu um relatório da Lancet nesse ano, em que ela fez uma relação bem clara entre a mudança climática e a saúde mundial. Esse relatório, ele mostra que, assim como a Covid-19, por exemplo, os grupos de risco, os grupos mais vulneráveis, como idosos, pacientes com comorbidades, como diabetes, hipertensão, asmas, são pacientes mais vulneráveis a mudanças climáticas. Por exemplo, nesse relatório, ele apresenta que houve um aumento nas últimas décadas de 54% do número de mortes relacionados ao calor por idosos, por exemplo. Então, houve um aumento desse número de mortes, além também da exposição a incêndios pelo calor e pela seca, né, provocado também por essas mudanças climáticas, causando maiores riscos, tanto ao coração quanto aos pulmões, pela inalação, né, dessa fumaça advinda dos incêndios. A gente testemunhou isso aqui no Brasil, em 2019, com as grandes queimadas na Amazônia, e mais uma vez nesse ano, com as queimadas do Pantanal. E esse relatório, ele conclui dizendo que, se forem tomadas medidas urgentes para enfrentar a mudança climática, é possível, sim, reduzir o risco de uma futura pandemia, por exemplo. Então, aí eu lhe pergunto, qual a relação clara, para que todos nós possamos entender, entre essas mudanças climáticas, como, por exemplo, a pandemia da Covid-19? E ainda mais, como a iniciativa dessa retomada verde, né, que todos os cientistas têm se debruçado, pesquisado bastante sobre essas vantagens. Quais as vantagens dessa retomada verde para evitar, por exemplo, futuras pandemias?
Muito boa noite. Boa noite. É uma pergunta muito bacana, Fernanda, muito prazer. Enquanto você comentava, eu anotava, né, para tentar seguir uma lógica, né? Muito feliz por participar do canal, e obrigado pelo convite à Venice, ao João De Luca, ao Christian e à Gabriela, né? Bom, tentando, é difícil para um climatologista geógrafo, professor universitário, ser objetivo, né? Nós gostamos de falar muito, mas é um tema que me toca pessoalmente e me toca do ponto de vista profissional também. Na geografia, nós temos essencialmente dois pilares, né? A visão de sociedade e a visão do sistema natural, né? A natureza de modo geral. E a gente também entende que nós pertencemos à natureza, né? Nós evoluímos do sistema, a vida na Terra, e estamos muito integrados. Mesmo que o sistema de produção, a economia, a nossa vida, o nosso cotidiano, esteja nos mostrando um caminho diferente ou nos desintonizando do mundo, da realidade, da nossa origem, né? E é exatamente por conta disso que nós entramos na pandemia da Covid-19 e provavelmente em 5 anos ou um pouco mais, devemos estar em uma nova pandemia semelhante ou até mais impactante do que a Covid-19. Exatamente por quê? Desde a Revolução Industrial, que é uma marca importante do ponto de vista de tecnologia, de desenvolvimento, de comércio e assim por diante, e também de globalização, podemos dizer assim, os nossos hábitos de consumo ou os hábitos de medir produção ou de desenvolvimento estiveram muito ligados ao extrativismo natural de modo geral. Então a gente desmatava para ampliar cidades, desmatava para ter madeira, desmatava para a produção agrícola, desmata para a produção, para aumentar a produção do gado, mudava cursos de rios, construía barragens, assim por diante. Então nós poderíamos marcar que os anos 1950 ele vai ser um horizonte para a humanidade, porque nós tivemos uma capacidade ímpar de mudar e governar os recursos hídricos e ter construções de barragens, né? Então, se alguém viesse fora do nosso planeta nos anos 50, ia olhar e dizer assim, nossa, vocês fazem gigantescas barragens e dominam as águas, né? E se esse mesmo visitante estivesse na Revolução Industrial, disse, olha, vocês estão queimando carvão, em breve vocês vão usar o combustível fóssil, e vocês estão poluindo a atmosfera e assim por diante, né? Então, o nosso desequilíbrio de desenvolvimento com a vida, ou com o que nós chamamos de qualidade de vida, é que tem gerado uma série de malefícios, entre eles um exemplo muito real e muito presente é a Covid-19. Ela é resultante da nossa interação objetiva com a natureza, que deveria estar preservada das regiões tropicais, né? Então, o desmatamento, a utilização, né, o consumo desmedido dos recursos naturais tem nos colocado em uma situação de alto risco há décadas, né? E a ciência, né, de todas as áreas do conhecimento, né, vem contando a história, vem relatando estas crises, ou vem, inclusive, dimensionando ou projetando um futuro. Então, essencialmente, nós precisamos pensar, né, inspirado no programa, inspirado nas palavras que a Venice colocou, que é exatamente o significado da nossa existência, o significado da vida, né? Se nós vamos destruir o nosso planeta e pensar em habitar um outro planeta, né, e não há um planeta B, a gente sabe que não existe um outro planeta, né, então necessariamente precisamos reordenar e cessar o mais rápido possível a nossa relação de uso e abuso do sistema natural que nos guia, né? E por conta disso, nós
geógrafos, geocientistas, climatologistas, os colegas das ciências sociais, da antropologia e etc., também vem repetindo um termo que é o antropoceno, né, que é quando nós assumimos, né, nós guiamos o planeta, né, isso é, nós estamos dizendo para o planeta, ou para a vida no nosso planeta como um todo, de que não é mais o planeta que está em controle, e sim nós, né? E, lamentavelmente, estarmos em controle não significa que estejamos no caminho correto, muito pelo contrário, né? Nesse aspecto da nossa relação social e ambiental, nós estamos no caminho completamente errado, né? E isso é o que nos levou à pandemia da Covid, isso é o que levou ao aquecimento global, por exemplo. O aquecimento global, ele tem sido responsável por ondas de frio, ondas de calor, eventos extremos, e se a gente só falar em ondas de calor ou estiagens muito longas, nós estamos ampliando a área para mosquitos, para vetores de várias doenças tropicais que hoje chegam ao sul do Brasil, né? Febre amarela, uma série de outros, que atingem cada vez mais o maior número de pessoas no planeta como um todo, né? São exemplos de como essa nossa ação inadequada no sistema natural gera, né, o dano ao significado da nossa existência, né, ao ambiente da nossa existência, à nossa origem, né? Porque todos nós dizemos, olha, eu sou do planeta Terra, o meu planeta tem água, tem continentes, tem florestas, tem biodiversidade, tem riqueza, e nós estamos exatamente destruindo tudo isso. Obviamente, né, se a gente pensar como o Aldous Huxley nos anos 30, com o domínio da mídia, com a ideia de produzir em massa, vender em massa, ser um consumidor cego, né? A gente sabe que boa parte da população é consumidora sem crítica, né? Sem consciência ou sem medição de necessidade e relevância de um produto, gera uma degradação ambiental ou gera um volume ou um consumo de energia muito acima do necessário para a sua vida, com qualidade, inclusive, né? Então, a gente precisa discutir e entender que as questões ambientais estão intimamente ligadas ao nosso cotidiano como indivíduos, ao nosso cotidiano como sociedade, né? A quem nós votamos, a quem nós elegemos, né? A quem nós indicamos para nos representar, sobre vários aspectos. E tentando, né, fechar essa questão muito provocadora, né, que também relaciona não só a nossa relação com a natureza, mas a nossa relação com a religião, a nossa relação com a economia, a nossa relação familiar e a nossa visão de mundo, né? Então, é extremamente complexo, é extremamente bacana quando a gente consegue entender essa diversidade envolvida, na busca, obviamente, de soluções, de alternativas que existem, né? O problema é deixar elas serem o principal meio, né, que governe o futuro, e não o do consumo por si, né? Finalizei. Vou passar a palavra agora, então, para o Christian. Doutor Christian, é contigo. Opa, então, boa noite aí a todos. Quero agradecer aí o convite da Vinícius de participar desse primeiro programa, né? Fui muito lisonjeado aí pelo convite, e também das presenças aqui também da Áquila, né? Que é uma pessoa que eu tenho grande admiração. Eu não tinha tido oportunidade ainda de participar de algum programa com a Gabriela, que eu estou tendo essa oportunidade dessa vez, e a oportunidade também de conhecer o João e, claro, né, o nosso ilustre entrevistado aí, o professor Francisco. Professor, um pouco do que eu vou perguntar, acho que o senhor já respondeu aí na pergunta da Áquila. Mas, assim, eu não sei se o senhor viu recentemente aí que saiu o relatório do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, e agora há uma sofisticação, assim, na análise,
porque, assim, sempre quando se falou em desenvolvimento, muitas vezes, assim, na literatura, se coloca a desenvolvimento e principalmente crescimento econômico em contraposição à sustentabilidade, né, como sendo dois interesses que são inconciliáveis, né, existe uma dificuldade, assim, de se encontrar esse meio termo, assim, né, e o senhor já falou de algumas consequências disso. O Brasil é um país que ele tem, assim, um nível de desenvolvimento humano mais mediano, assim, ele estaria até num nível de alto nível, em virtude de ainda carregar um nível de renda per capita elevado. Mas a gente sabe que o nível de educação e saúde já são bem mais precários. E agora, com essa sofisticação do DH, eles colocaram, assim, duas outras variáveis que são ponderadas no índice, né, que é a desigualdade, o que piora bastante o nosso ranking, né, no IDH, mas agora também existe uma ponderação também paralela com relação a variáveis climáticas, né, então a emissão de CO2 e também o uso dos recursos, que é um pouco do que o senhor estava falando agora. A questão, assim, que eu lhe coloco é como é que um país como o Brasil, aliás, assim, só para terminando, né, aí no IDH do Brasil, quando a gente considera os fenômenos, a desigualdade, a gente piora bastante no ranking. Mas, por incrível que pareça, quando a gente considera as variáveis climáticas, nós melhoramos, a gente sobe 10 posições no ranking, e sendo que a Noruega, que é a primeiro lugar no IDH, quando considera o evento climático, ela piora 15. Então, a questão que eu lhe coloco é como é que, no caso do Brasil, que é um país que é subdesenvolvido, né, econômico e socialmente, que tem um problema de desigualdade muito grande, como é que a gente consegue conciliar, né, uma melhora, né, no crescimento econômico necessário que está se fazendo agora, e principalmente na desigualdade, sem afetar, né, sem criar uma piora nas mudanças climáticas, né, sem piorar a sustentabilidade, né, como é que a gente consegue, inclusive, talvez melhorar nos dois, como seria possível conciliar isso, né? Christian, pergunta difícil, viu? Bem difícil. Mas é claro que eu não sei detalhes, né, do novo IDH, mas é importante dizer que toda vez que a gente discute desenvolvimento econômico, né, desenvolvimento entre países, né, e as questões ambientais, e no caso uma agenda global, e isso tem ocorrido há pelo menos uns 30 anos, né, e a gente pode contextualizar que o primeiro relatório do painel intergovernamental de mudanças do clima é do início da década de 90, né? Então, nós temos pelo menos 35 anos, né, entre a execução do primeiro relatório até ele ser divulgado, mostrando que as mudanças ambientais estão em curso e elas são, na maior parte do tempo, resultado de falta de políticas adequadas às questões ambientais e sociais, né? E aí, o que é interessante nisso, e eu vejo, não só do ponto de vista da economia, mas do ponto de vista da geografia, de sociedade, como como efetivamente funciona. Até pouco tempo atrás, por exemplo, a gente pegava a Suécia, a Noruega, Finlândia, Alemanha, Dinamarca e etc., nós vamos ter um elevado IDH, o IDH dos sonhos, né? Só que este cidadão de qualquer um destes países, ele deve consumir energia, matéria-prima e ter sua pegada ambiental uma dezena de vezes maior que a de um brasileiro médio, né? Então, obviamente, os países de maior desenvolvimento, ou os mais desenvolvidos, tem um consumo elevadíssimo, tem uma cultura organizada, tem um sistema ambiental de coleta de lixo, de reciclagem fabuloso, vamos dizer assim. Mas eles também têm um pecado, vamos dizer, vou usar essa palavra, né, que é uma demanda, um gasto de energia, ou seja, na produção de um produto, ou seja, no consumo de energia elétrica propriamente dita e assim por diante,
muito maior do que dezenas ou milhares de cidadãos do planeta Terra, né? Então, existe um desequilíbrio muito grande, e ao longo dessa agenda climática internacional, vinha sido muito discutida, até eram argumentos também fracos, mas são argumentos de dizer, bom, se os países mais desenvolvidos poluem muito mais, o que é verdade, né? A gente vai colocar lá Índia, China, Estados Unidos liderando, Japão, por exemplo, como os maiores poluidores mundiais, né, em modo geral, né, gases de efeito de estufa. O Brasil, ele vai entrar nessa agenda, mas ele, vamos dizer que ele vai ser menos cobrado, ele vai ser aliviado e etc. Essas são discussões de décadas que a gente acompanha para a elaboração dos relatórios internacionais, até que a gente desembocou, vamos dizer assim, em 2015, na COP, né, em que a gente tem o Acordo de Paris. E o Acordo de Paris, tentando limitar o aquecimento global, ou um dos itens das mudanças ambientais globais, que é o aumento da temperatura, em 1,5 graus até 2050, 2100, vamos dizer assim, né, com sérias restrições e com muitas ações, inclusive, né. Bom, mas dentro dessa discussão, sempre teve essa medida que não é muito real, ela não é muito boa para as questões ambientais. Então, sabemos que uma pessoa de elevado padrão, né, e geralmente estas pessoas, é um percentual muito pequeno da população brasileira, e é um percentual pequeno destes países extremamente desenvolvidos, elas têm uma demanda, um consumo muito elevado, né? Seja por viajarem muito, por consumirem muito, ou por desfrutarem muito, né? O que a gente não possa viajar, desfrutar, etc., só que há um custo desmedido, sem um significado real por trás da maior parte das suas ações ou dos seus consumos. Então, essa discussão, no meu ponto de vista, ela chegou tecnicamente no IDH, para ajudar a melhorar essa difícil conta de chegada, né? Ela sempre será difícil, porque as nossas visões de mundo, as nossas economias, a nossa religião, os nossas economias, o Banco Central de cada país, etc., age de uma forma, ou reage de uma forma plenamente diferente frente a essas questões que nós temos de agenda comum, né? E isso é interessante, porque a mudança ambiental global, ou a crise climática, né, ou a crise ambiental que nós temos, ela é essencialmente social, né, porque nós temos milhares ou milhões de pobres, bilhões de pobres no planeta, sem acesso à água, sem acesso a alimentos, sem acesso à educação e à saúde, frente a um colapso ambiental que vai piorar esse cenário, e que vai gerar um custo maior ainda para se ter água, para se ter energia, para qualquer ação ou atividade que a gente queira no futuro, né, nesse mundo moderno, ela vai ter um gasto econômico cada vez maior para poder suprir algo que nós tínhamos de sobra, né. O Brasil eu cresci nas aulas de geografia, e sabendo que o Brasil tem água sobrando, água doce, né, de sobra. E quando a gente abre o jornal ou vai olhar um pregão, a gente só vê crise econômica ou no ambiente agrícola ou no ambiente da geração de energia e etc., porque nós temos questões severas associadas à falta de água ou consumo inadequado de água ou uso, né, exagerado, desnecessário da água boa ou da água potável e assim por diante, né? Então, esse DH a sua pergunta me traz uma informação muito bacana. Complexizou mais ainda aquilo que, do meu ponto de vista, geógrafo, né, na economia era difícil, mas trouxe uma realidade, que é a realidade ambiental, né? Trouxe para dentro da economia, no meu ponto de vista, a realidade ambiental frente às desigualdades climáticas. Mesmo que outras perguntas surgirão e o tema vai voltar, só existe uma saída para a Covid-19, além da vacina, além do distanciamento, além do uso de máscara, além de todos esses detalhes importantes que nós temos que ter, que é uma revisão para o nosso futuro das questões
do meio ambiente, né? Como nós vamos lidar com o meio ambiente, né? A pergunta da Fernanda pode ser associada ao seu IDH. Nós temos o maior número de mortes na Covid, pessoas com comorbidades, elevada idade e assim por diante. Mas, se nós tirarmos a Covid, o maior número de mortes é infarto, doenças respiratórias, todas elas associadas ou à poluição das cidades ou à falta de cuidado da pessoa com a sua saúde, isso trabalha, está estressado, não para nunca, não tem um ambiente de repouso adequado, não tem água adequada, não tem espaço para relaxar, caminhar e aproveitar a benesse da natureza e assim por diante. Então, a gente criou uma situação ímpar, em que nós condenamos o planeta, condenamos as sociedades, nos condenamos do ponto de vista de saúde, de visão, de religião, do que a gente queira, porque a crise ambiental vivida atual, né, o próprio IDH está tentando medir. No meu ponto de vista, né, na minha interpretação, esse próprio IDH está tentando medir, né, porque é insano. Nós perdemos, né, a nossa capacidade de refletir sobre o significado da nossa existência, a relevância da nossa existência, o quão bela é a simples existência do ser humano, né? E passamos a sonhar com várias outras coisas, ou vários outros itens, ou vários outros objetos, ou várias outras posses, e partimos, então, para um cenário, né, nada agradável frente ao desenvolvimento econômico versus clima, versus saúde, versus sobrevivência. Acho que respondi. Respondeu sim, bem completo. Obrigado. Agora eu vou passar, então, a palavra para a Gabi. Gabi, a palavra é toda tua, querida. Obrigada, gente. Boa noite. Bom, sou cientista atuarial, então eu sempre penso no pior, né? Sempre a questão do risco. E eu tenho uma preocupação, eu tenho um medo muito grande. Você, como pesquisador polar, Francisco, já deve ter ouvido falar da morte térmica do universo, né? Então, para quem não sabe, na natureza, a tendência das coisas é sempre aumentar a sua energia, sempre aumentar a sua temperatura, né? Então, se você tem uma geladeira dentro de um cômodo isolado, você abre a porta da geladeira, ela não vai conseguir resfriar o cômodo, porque o motor precisa trabalhar para esfriar o ambiente interno da geladeira. Se você abre essa porta da geladeira, né, o motor vai começar a trabalhar para resfriar o ambiente que está sendo aquecido pelo próprio motor. Física, o motor não tem 100% de aproveitamento, então o motor acaba ganhando, a conversão, né, da temperatura do motor para a diminuição da temperatura não tem 100% de aproveitamento, então o motor sempre vai gastar muito mais energia do que ele vai conseguir resfriar. E isso, aplicando no universo, leva à mesma conclusão. As coisas começam a liberar energia, o Sol libera energia, e essa energia vai sendo dissipada ao todo o universo, até o momento que a gente atinja o equilíbrio térmico e tudo pare de existir, né? Então, eu penso o seguinte, e a economia? Ok que a gente fala em mudar os nossos hábitos de consumo, nossa cadeia produtiva, mas tudo gera impacto, tudo gera lixo. Mesmo o processo de reciclagem, o melhor que a gente possa criar, nunca vai chegar em 100%, porque essa é a física, nada é 100% na vida, né, na existência. Então, eu penso o seguinte, será que chegaremos no momento da morte térmica da economia? E quem vai provocar essa morte térmica é o próprio fato do mundo, do planeta Terra ser um planeta finito, na medida que, se você muda a sua matriz energética, por exemplo, para uma matriz mais eficiente, você está somente diminuindo a velocidade com a qual os recursos vão se esgotar, né? E aí não haverá mais economia, porque não haverá mais bens a serem trocados, né? Talvez ali bens muito brutos, né? Talvez um escambo, a gente volte a um escambo, né? Então, a pergunta é essa,
qual é o limite da existência humana, qual é o limite da economia, qual é o limite das trocas de bens dentro de um universo finito, o universo que eu digo planeta Terra, né? O nosso universo planeta Terra finito. Existe perspectiva para a nossa vida? Gabriela, pô, a Gabi não consegue esconder a veia filosófica dela, não adianta. O nível de dificuldade está subindo, tá? E, claro, é muito mais fácil errar em uma fórmula matemática, é muito mais fácil errar em uma formulação física e etc., na climatologia, e é muito mais difícil e é muito mais fácil errar na filosofia, para mim, tá? É isso que eu queria dizer, né? Mas, poxa, Gabriela, a gente pode pensar do ponto de vista geocientífico, né? O planeta Terra vai ter um fim, isso é certo, né? E enquanto não chega o fim do planeta, né, enquanto ele tiver água, tiver atmosfera, tiver biodiversidade, nós já tivemos grandes extinções em massa, e durante esses bilhões de anos, e durante essas extinções em milhões de anos passados, nós surgimos e estamos aqui, evoluímos e tomamos conta do sistema, né? É interessante que o sistema permitiu que dentro da evolução nós tivéssemos domínio de conhecimento, maturidade, organização, agricultura, criar cidades e assim por diante, e nós conseguíssemos gerar essa bagunça toda, vamos dizer assim, né, que é as mudanças ambientais globais, que é um experimento, que nós mudamos o clima da Terra, nós mudamos a biodiversidade da Terra, nós estressamos todos os limiares do planeta, né. É óbvio que se as mudanças ambientais saírem de controle, a gente poderia imaginar cenários muito mais rigorosos em que a gente não existisse mais no planeta, né? O ser humano. Mas ia existir outra vida no planeta, né? Bom, então, considerando esses bilhões de anos que a gente ainda tem para a existência do Sol, para a existência do planeta Terra como a gente tem, nós ainda estamos numa curva da história da evolução do planeta muito tranquila, que é o planeta atingindo uma temperatura média ao redor de 14 graus Celsius, que obviamente as atividades humanas, o antropoceno fez essa temperatura subir a 15 graus, e a gente observa, já mede, o aumento de fenômenos de eventos extremos no mundo inteiro, e o planeta inteiro mais quente, uma série de elementos que a gente mede cotidianamente, garantindo isso, né? Então, a economia, e que também não é meu forte, né? Aliás, não é minha área, não é nem meu forte, né? Meu fraco, vamos dizer assim, né? Tem algo interessante para ser pensado também, né? Que é assim, durante a evolução da humanidade, impérios, civilizações, elas ruíram, e ruíram por problemas bastante semelhantes aos nossos dias de hoje, seja por pandemia, seja por crises de religião, seja por crises de visão do mundo, sejam por crises econômicas e ambientais que geram rebeliões e levam, né, a essas culturas, ou levou as culturas no passado ao seu colapso, tá? Obviamente, enquanto uma cultura entrava em colapso, outra entrava em curva de ascensão, né? E assim por diante. Então, a gente poderia imaginar, e isso para mim é bastante correto, que durante essa evolução da humanidade, das civilizações, em diferentes contextos, em diferentes momentos, ou até em momentos de mesma data no passado, a gente conseguiu passar a tocha, né, do conhecimento, a tocha do iluminismo, etc., entre estas culturas, né? O que não é o que ocorre hoje. Hoje nós estamos todos no mesmo patamar, nós estamos globalizados, nós pensamos da mesma forma, nós usamos todos smartphone, todos nós usamos energia elétrica, todos nós voamos de avião e assim por diante. Obviamente que eu tenho com total conhecimento de que existem pessoas no mundo que nunca tiveram acesso
a água tratada, a energia, ou viram, ou enxergaram um avião, ou viram o mar, ou tem alimento e assim por diante. É óbvio que nós temos essas grandes diferenças. Mas, sob o ponto de vista de civilização, nós estamos todos no mesmo momento. E toda vez que a gente passa por grandes crises, o que surge durante essas crises, né? Crises de vida, crises de emprego, crises econômicas, crises ambientais, né? Crise de falta de água, fertilidade do solo, todas essas crises, os desastres acontecendo, as pessoas falecendo, toda essa grande dificuldade nos leva ao obscurantismo, nos leva ao negacionismo, nos leva a algo que filosoficamente eu não sei explicar e não sei se está certo, né? Nos leva a buscar uma resposta no além, nos leva a buscar uma resposta extra ao nosso planeta, né? Então, isso, em parte, para mim, explica a negação ao conhecimento, a negação à razão, né? A dificuldade em enxergar algo óbvio e a tomada de decisão necessária que é, por exemplo, a vacina resolve um problema de todos, né? Não só o problema de saúde, não só o problema da minha família continuar se perpetuando, dos meus amigos continuarem vivos, da economia funcionar e assim por diante, né? Então, acho, né, eu vou me limitar na minha visão filosófica e econômica, vamos dizer assim, né, sobre esse ponto de vista, né? Então, do ponto de vista geocientífico, eu sei que daqui a alguns bilhões de anos tem um fim, né? Mas até chegar lá, tem muita vida para ser vivida, muita história para ser contada e criada, e muito processo civilizatório em desenvolvimento, né? Então, nós temos tempo, nós temos uma janela de oportunidade, sempre vamos ter, né? E, ao mesmo tempo que essas grandes crises podem nos levar a rupturas ou ao colapso social, ao colapso, né, de modo geral, eles também nos abrem portas para pensar diferente, para agir diferente, para motivar de uma forma diferente, né? Conseguindo ainda manter a minha visão de mundo, a minha religiosidade, a minha crença, o meu dogma e assim por diante, né? Então, é dentro desse ambiente de conflito que a gente está. Eu vejo que nós estamos, né, nesse ambiente de conflito antes da Covid. A Covid, no meu ponto de vista, claro que é uma calamidade, né, para a humanidade, mas ela não é nem o ápice, né? Pode ser considerado o ápice hoje, mas já sabendo, já antevendo que essa nossa crise ambiental, essa nossa crise social, essa nossa crise econômica vai ficar pior nas próximas décadas, porque a gente tem demorado muito para as ações, né? Os nossos acordos, os nossos melhores caminhos serem de fato trilhados, esses cenários difíceis vão se repetir, né? Pergunta da Gabi, muito, muito, muito profunda. Difícil. É que quando junta a ciência exata com a filosofia, o negócio explode. Agora, o Christian pediu desculpa para sair, ele teve uma emergência em casa. Eu vou passar, então, a palavra para o João. João, a palavra é toda tua agora. Obrigado, Vinícius. Boa noite, pessoal. Christian, que teve que sair, professor Francisco, Gabriela, Áquila, Vinícius, muito obrigado pelo convite também. Legal de estar participando aqui com vocês. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, mais geral, mas que dialogasse também com o poder individual, o indivíduo, né? O que a gente pode fazer em relação a esse tema. A sustentabilidade ela é apoiada em 3 pilares: pilar social, pilar econômico e o ambiental. E tem até um pensador aí famoso, que está no política atualmente, aí, que ele tenta meio que traduzir esses 3 pilares em 3 perguntas que o consumidor moderno teria que fazer, né?
quanto custa, que é sempre uma coisa relevante, que estaria mais relacionada à parte econômica. A quem beneficia meu ato, né, meu ato de consumo, beneficia a comunidade local ou não, que estaria mais relacionado à parte social. E o descarte, o que a gente faz com o rejeito na origem, o próprio descarte também, estaria relacionado diretamente à parte ambiental, né? Então, assim, como popularizar esse conceito, como tornar ele prático, né? Sem, por um lado, cair num sectarismo ambiental, em que não leva em conta, talvez, o contexto local, a capacidade de transformação daquilo, as próprias relações sociais, mas sem também perder a profundidade e importância que esse tema deve ter. Como a gente tornar isso de uma teoria, uma coisa bem fundamentada para a vida de cada um, como a gente colocar isso em prática? João, é uma pergunta que eu tenho diariamente, inclusive, né? Eu realizo ela, não da mesma forma, mas sem dúvida é o mesmo conteúdo, né? Sustentabilidade é um desafio, sempre foi, né? Eu costumo, às vezes, dizer que, numa aula de climatologia, ou até numa aula de oceanografia, né, que a gente procura ter a visão de sustentabilidade do sistema natural do nosso planeta. Aí a gente pode dividir só em oceano ou em atmosfera, ou a atmosfera e o oceano trabalhando integralmente junto com a biodiversidade e assim por diante, né? E se a gente mexe, né, e gera impacto em partes desse sistema, obviamente ele sai em desequilíbrio, e aí a gente vai entrar num outro sistema, né, ou num outro patamar, né? Eu penso que mais do que nunca, vou falar da pandemia, né, porque ela está presente, né, e ela, além de presente e além de ser uma tragédia, ela também forçou uma visão do local, né? Nós passamos por um momento, lá em abril, maio, né, que se perguntava, né, mas não tem aviões, não tem, a gente não tem comércio, né, não está tendo transações, etc., né? Então, óbvio, nós tínhamos os navios cargueiros com os containers pelo oceano, né? O nosso padrão de medida, container, né, de carga, de comércio, é medido em container, né? A gente via relatos de voos, em especial, né, voo com equipamento médico, voo humanitário e assim por diante, mas, de fato, aquela facilidade que você tinha de comprar algo online no exterior, em uma semana ele está na tua casa, parou de existir, né? Então, a sustentabilidade, ela entrou direto, né, a palavra sustentabilidade entrou em todos os meios, né, da economia, da sociedade e assim por diante, né? Então, o quanto custa ele está presente no meu dia a dia, porque eu tento permanecer uma pessoa, ou um consumidor crítico, né? Eu realmente preciso, porque eu já fui um consumidor compulsivo, e eu consumia itens, né, roupas, itens diversos, por ter o poder aquisitivo, mas não ter a medida, né? Achava bonito, me interessava, aliás, muito nos agrada aos olhos cotidianamente, e a gente sabe, olha, eu não posso ter uma ilha, eu não posso ter aquela casa paradisíaca, etc., né? Mas, quando eu realizei que eu deveria ser mais consciente, que eu deveria ponderar, que eu deveria ser mais honesto, mais sincero, e pensar no global, né, isso é, no outro, eu tinha que fazer essa pergunta do custo, né? E o benefício, ele também está intimamente associado, né? Ele tem um elevado custo com benefício muito baixo, é um péssimo negócio, né? É uma péssima compra e assim por diante, tá? E o descarte, ele surgiu para mim desde da graduação, obviamente, quando eu vim fazer a geografia, essa questão ambiental, a questão de clima, a questão do meio ambiente, ela era natural minha, né? A questão de explorar esses detalhes, etc. Mas eu descobri
pela ciência física do clima e etc., né, que nós temos um problema sério, que é ocupar o espaço, né? Então, nós desmatamos, nós construímos cidades, nós construímos estradas, e nós mudamos a superfície do planeta, e mudar a superfície do planeta muda o balanço de energia, e, em outras palavras, muda na temperatura média do planeta, e a gente tem que pensar nisso, né? E esse descarte no nosso dia é o plástico, né? Eu lembro da minha avó, isso há algo como 40 anos atrás, 45 anos atrás, ela feliz dizendo, olha, meu filho, isso aqui é de matéria plástica. Ela me mostrava uma bacia, né? E, então, o mercado estava trocando tudo que era em vidro, ou em lata, ou em metal, por plástico, né? Potes de plástico, bacias, baldes, tudo passou a ser plástico, né? E ela dizia, olha, é barato, dura muito mais, não se termina, meu filho, ela dizia, né? E, de fato, isso se tornou o nosso maior desafio, o nosso maior problema, porque nós consumimos e dependemos muito do plástico, e que bom que a gente tem essa tecnologia, mas a gente precisa pensar algo seriamente e urgentemente, que é, nós usamos um elemento que tem impacto, porque a gente precisa do petróleo, né? E a gente precisa da refinaria, e aí a gente vai ter uma série de elementos da cadeia até chegar no plástico. E o plástico ainda tem aquele benefício, né, que é durabilidade, vamos dizer, infinita, né? Então, o que acontece? Eu uso plástico para comprar um alimento que vem embalado em algo plástico, e eu vou consumir, entre a produção e a minha compra e o meu consumo do alimento, às vezes é um mês e meio. E esse plástico vai durar décadas, né? Então, a gente precisa urgentemente, no nosso cotidiano, e nós estamos com isso impregnado, em qualquer sociedade que a gente vá, em qualquer país, em qualquer canto do planeta Terra, o plástico está onipresente, não tem jeito, e ele é usado da forma mais errada sobre esse ponto de vista. Eu pego algo que tem alta durabilidade para ser descartável. Não faz sentido, né? Então, obviamente, a sustentabilidade, ela tem provocado, né, esse autoquestionamento ou até uma repulsa, né? Eu observo que muitas vezes as pessoas estão arredias à discussão da sustentabilidade, assim, isso é um ecologista chato, isso é uma pessoa que quer viver no outro mundo, isso é uma pessoa que quer viver fora da realidade, etc. Bom, não tem mais como a gente viver fora da realidade porque ela está posta, ela é hoje, ela é agora, né? O passado vai existir, o futuro vai existir, o passado já foi, né? Só existe o presente, vamos pensar assim, né? Então, a sustentabilidade, ela garante o que eu tenho hoje e o futuro, né? E nós já estamos falando de sustentabilidade do meu filho, né? O pequeno que tem 7 anos, ou do maior que já tem 17, né? Então, nós estamos falando dessa geração e das próximas gerações agora, né? Então, precisamos urgentemente insistir nessa tecla da sustentabilidade, usar o que a tecnologia, o que a crise econômica, o que a crise social da pandemia nos deixou agora, né, de que eu preciso consumir localmente, eu preciso favorecer o local, eu preciso transformar, eu preciso ter hortas na minha casa, né? Nós lá em casa, a maior parte das pessoas no Brasil e no mundo passou a ter o seu próprio jardim num cantinho muito pequeno da sacada ou num beiral de uma janela, não importa, encontrou o melhor lugar para ter ou uma planta, ou um tempero, né? Ou um legume e assim por diante, né? Então, o nosso futuro, sem dúvida, será cidades cada vez mais verdes, a gente vai ter que partir para isso, cidades cada vez mais horta orgânica, vamos dizer assim, né, em que as próprias pessoas estão plantando, as próprias pessoas estão colhendo, elas estão vendo que isso tem benefício na sua qualidade de vida, no seu momento de desestresse, né, e nos reaproximando à realidade necessária, né. Precisamos de bons alimentos, de alimentos verdadeiros,
Precisamos interromper a cadeia do transporte de longa distância, isso é terrível para a mudança ambiental global, né? O mesmo a gente pode associar à água, né? Eu gasto muita água na produção, ou na produção da carne, ou na produção da soja, ou na produção de N alimentos, depois eu gasto combustível no transporte, eu gasto energia no armazenamento, para depois ter um consumo e ainda gerar um lixo plástico na embalagem, e o consumo ser efêmero, necessário, mas efêmero, né? Então, o cinturão verde previsto para cidades, né, com áreas verdes para manutenção de recurso hídrico, para manutenção e preservação da biodiversidade, como corredores de biodiversidade, como amortecedores da temperatura média global, como efeito de retardo das inundações, e assim por diante, também deve se associar à produção da agricultura familiar local, né, que vai gerar renda, emprego, qualidade de vida e alimento adequado, né. Então, a tua pergunta, né, a sua pergunta, bem gaúcho isso, né, a tua pergunta, né, me faz entender que o cenário de pandemia, estou insistindo na pandemia porque ela está presente, mas é porque ela é resultado de toda essa nossa ação e de nossa interação com o sistema, né, social, econômico e ambiental, por uma total falta de sustentabilidade, né? Nós chegamos na pandemia da Covid-19 por uma insanidade, né, por uma falta de percepção global, vamos dizer assim, sem dúvida nenhuma, de uma total falta de uma agenda de sustentabilidade. Vou dar o exemplo do Acordo de Paris, né, que se tenta desgastá-lo, se tenta postergá-lo, e a cada ano ou a cada semestre de postergação do Acordo de Paris, ele custa muito caro, mas não custou mais caro do que a pandemia, por exemplo, no ano de 2020. Né? Então, a pandemia também, infelizmente, está mostrando que a inação na busca de sustentabilidade é muito mais cara do que a ação de procurar aumentar, enfatizar e melhorar a sustentabilidade do ponto de vista mais complexo que a palavra possa nos trazer, né? Mas é importante isso, sem dúvida. Obrigada, Chico. Obrigada, João. Bom, a gente teria tempo no máximo para perguntas rápidas, né, respostas rápidas agora. Eu não sei se mais algum dos entrevistadores queria perguntar mais alguma coisa para o Chico nesse momento. Fernanda, tu quer complementar alguma coisa da tua pergunta, falar alguma coisa? Não, foi fantástico. Na verdade, foi uma aula, né? Aqui a gente recebeu em diversas áreas, diversos segmentos, desde filosofia, a economia, a área da saúde. A resposta à minha pergunta, a minha primeira pergunta mesmo, englobou mais umas 3 ou 4 perguntas que eu faria, então foi tudo bem completo, né? Para mim foi uma satisfação imensa estar aqui. Nossa, só fiz aprender com o professor e com todos os entrevistados. Fantástico. Gabi, tem alguma coisa para colocar mais, Gabi? Olha, eu poderia perguntar muito mais coisas, mas aí já começa a ficar difícil escolher, já começa a ficar difícil encurtar. Então, acho que por hoje está muito bom já. Obrigada, gente. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada, Fernanda. João, tem mais alguma coisa para colocar depois da tua pergunta? Não, achei a explicação, ficou muito legal, conseguiu abarcar tudo assim. Agradeço demais, viu, pela participação de todo mundo, pela oportunidade aí. Gostei demais das ponderações. Então tá. Muito obrigada, então, a todos os convidados, né, entrevistadores, entrevistado. Lamento pelo Christian que saiu, né, mas que dê tudo certo lá na emergência que ele teve. A gente fica por aqui hoje, então. Na próxima semana a gente vem num outro formato, né, um formato mais simplificado, um programa um pouco mais curto, né, esse de entrevistas ele vai ser mais esporádico, não vai acontecer sempre. Agradeço muito ao Chico pelo tempo que ele disponibilizou. E é isso aí, gente. Muito obrigada, até semana que vem. Tchau para todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Muito feliz pela oportunidade. Tchau. Tá gravando.